Na semana que passou, nós discutimos aqui os péssimos serviços e o descaso que os chamados serviços delegados, ao lado dos planos de saúde, fazem para com os consumidores. Me referi aqui aos planos de saúde, às Oi, às TIMs, às Claros, que não prestam serviço, mas nos cobram muito caro, negando o direito mais elementar. Nesse instante, quero agradecer aqui aos inúmeros e-mails e telefonemas, porque entendemos que falamos aqui em nome da mais absoluta maioria dos cearenses. Hoje, nós vamos discutir um problema não menos grave do que esse. Novamente, a corrupção, a partir desse escândalo que há um mês está na mídia cearense sobre a questão dos desvios de recursos para a construção dos chamados kits sanitários. Um dos índices que mais caracteriza e que mais afeta aquela população de 16 milhões de pessoas que vivem hoje na extrema pobreza é exatamente não ter nenhum tipo de saneamento, esgotamento sanitário e água potável para o consumo. Pois bem, essa política do governo de chamar as associações das próprias comunidades para construir esses kits sanitários, para dar um mínimo de uma fossa séptica e um banheiro dentro de casa, faz parte deste programa para a erradicação da extrema pobreza. Principiologicamente, filosoficamente, esta é uma ótima ideia. É uma política pública que poderia resultar em algo muito importante para a população de baixa renda. Por exemplo, saúde. Sim, porque a inexistência de uma fossa séptica causa muitas doenças infecciosas e ainda é responsável pelo alto índice de mortalidade infantil, por exemplo. É para falarmos sobre os vários aspectos da corrupção no Brasil e os seus mecanismos de controle que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. E para discutirmos os vários ângulos dessa questão, nós temos hoje as pessoas mais indicadas, a partir dos nossos dois convidados de hoje. O ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, que, como se sabe, prestou um grande serviço à nação quando esteve à frente do tribunal. Também conosco o deputado Heitor Ferrer, que é um vigilante permanente, hoje uma voz isolada dentro da Assembleia, na fiscalização, na aplicação da ética e dos valores que os princípios republicanos assim demandam. E o nosso professor Roberto Martins Rodrigues, integrante da nossa equipe de debatedores, que vai nos ajudar a compreender melhor essas questões. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos convidados, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, o deputado estadual Heitor Ferrer, pelo PDT, e o professor doutor Roberto Martins Rodrigues, integrante aqui da nossa equipe. E conforme o editorial de abertura do programa, eu vou começar aqui. Senhores assinantes, prestem atenção, que o que vou agora anunciar para os senhores é, no mínimo, um escárnio, eu não tenho outro adjetivo para qualificar. Vamos rapidamente. Isso aqui é um documento que eu tenho do Portal da Transparência do Tribunal de Contas do município de Fortaleza. Aliás, eu quero fazer aqui um registro, quer dizer, elogioso a esse trabalho do tribunal. Não fora esse Portal da Transparência do Tribunal, nós não estávamos tomando conhecimento do que estamos hoje.
Porque o tribunal antigamente tinha internamente as informações, as corrupções, julgava, condenava, mas a sociedade não ficava sabendo. Agora a gente sabe muito rapidamente com uma simples olhada no tribunal. Eu devo fazer aqui esse registro aqui com os créditos atualmente ao atual presidente Manuel Veras, que foi na sua gestão. Começou a ser implantado na gestão do ex-presidente Ernesto Saboia e o Manuel Veras implantou e inaugurou agora. E é graças a esse portal que eu vou lhes mostrar aqui, por exemplo. Uma empresa chamada Construcom, Comércio e Construções Limitada. Eu vou pedir para me alongar um pouquinho. Essa empresa foi constituída, segundo documento aqui da Receita Federal, seu cadastro, no dia 11 de março de 2009. Tá certo? 11 de março de 2009. Essa empresa foi constituída. Olha o alcance da empresa. Construção de edifícios, obras de terraplanagem, obras de urbanização, ruas e praças, geração de energia elétrica, locação de mão de obra temporária, coleta de resíduos não perigosos, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construções correlatas, etc. Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, locação de automóveis sem condutor e transporte escolar. Olha, isso aqui é uma mega empresa, não é? Para fazer tudo isto, ela pode fazer. Pois bem, constituída legalmente no dia 11 de março, no dia 16 de março, portanto, 3 dias depois da sua constituição, esta empresa Construscom participou de uma licitação da Prefeitura Municipal do Ipu e venceu a licitação. Uma licitação no valor de R$ 3.159.976,32, está aqui também, documento obtido do portal da transparência do Tribunal de Contas do município. Eu estou mostrando os documentos que é para depois não vir aqui dizer que vão me processar, né? Que eu estou inventando coisa. Bom, portanto, dia 16, 3 dias depois da sua constituição, já ganhou a primeira licitação. No dia 17, já recebeu o seu primeiro pagamento. Um cheque, que também está aqui, de R$ 830.971. Ou seja, no dia seguinte, após vencer a licitação, já recebeu o primeiro pagamento de quase R$ 1 milhão. Agora, pasmem para o detalhe. O cheque deveria ter sido assinado pelo ordenador de despesa, que era o secretário de Saúde, a quem estava afeto a tal licitação. O secretário, percebendo o tamanho da falcatrua, se recusou a assinar o cheque. O que fez o prefeito Sávio Pontes, de Ipu, assinou o cheque, quando não era o seu papel, que era para pagar sabe-se a quem, né? Aqui está muito claro, não precisa dizer mais nada. Satisfeito? Não vem mais. Você sabe a que é que se refere esses R$ 830 mil, ministro Biratã, senhores assinantes? Se refere à primeira medição da construção dos kits sanitários para a população de baixa renda. Ora, a empresa foi constituída no dia 11 de março. 3 dias depois, dia 16, já participou da licitação e venceu. No dia 17, recebeu R$ 830 mil e já emite uma nota referente à medição da construção da primeira parte dos kits sanitários. Os senhores querem um atentado mais hor do que esse? Aí tem outros cheques menores que seguiram também. Eu acho que, além de tudo, é um atentado à inteligência dele mesmo, né? Tudo. Ou seja, o que eu quero mostrar para o assinante, ministro e deputado Heitor, é que, antigamente, eles desviavam os recursos, para ser elegante, até porque o nome disso no Ceará é roubo mesmo, né? Mas eles tinham cuidado de, pelo menos, obedecer as datas, os ditames. Todo mundo sabe que uma empresa, para se qualificar a prestar serviços ao poder público, tem que ter, segundo a lei, no mínimo 2 anos de constituição. Essa, com 3 dias apenas, já estava habilitada para essa tal licitação. Ou seja, em 4 dias botou R$ 830 mil no bolso, 4 dias. Para complementar... Essa foi a denúncia feita na semana que passou, pelo deputado Heitor Ferra, razão pela qual o deputado está aqui para poder a gente discutir esses assuntos. Se você paginar, na outra página vai estar um cheque de 749 mil. Está aqui. Da mesma forma, recusado pelo gestor da pasta de saúde, que não assinou. O prefeito do Ipu, Dr. Sávio Pontes, assina o cheque
também no dia 17. Aqui. Portanto, foi 830 Mais com mais 749 mil. E a nota fiscal também dizendo que é a primeira medição dos 2.108 banheiros, o ministro Biratã. Ele, em um dia, pagou 830 com mais 749, referente aos 2.108 banheiros construídos depois da licitação feita no dia 16. E tem algo aí, Arnaldo, dentro do processo que eu peguei, que os dois sócios desta empresa, Construcom, não se conhecem. Os dois sócios da empresa, eles não se conhecem e não sabem se ganharam tanto dinheiro de um certame licitatório. Agora, doutor Roberto, o grave de tudo isso, além desta torpeza toda, deste escárnio, como o jornalista Arnaldo falou, é que uma juíza afastou o juiz depois de uma ação do Ministério Público. Afastou o prefeito. O prefeito. Uma juíza afastou o prefeito. O prefeito é Sávio Pontes, lembrem-se desse nome. Pois quando o prefeito está se dirigindo para cá, sabendo que está cassado por um ato de uma juíza, entra com recurso no Tribunal de Justiça, e o presidente do Tribunal da Justiça, na época, o desembargador Hernando Barreira, já reintegra o prefeito diante de tantas atrocidades. Por isso que a legislação federal, ministro, ela teria que mudar no sentido de não permitir que um presidente de tribunal tivesse todo esse poder de sem adentrar o processo. Uma cassação de uma ordem judicial deve ser por pleno. Um plenário. Depois então, da sua. São quadros que se juntam, ou seja, a arbitrariedade, a insensibilidade, a vontade de roubar, com a permissividade do Poder Judiciário, que não pune. Ministro Biratã Aguiar, o senhor que recentemente lançou, inclusive, um livro sobre exatamente os mecanismos, livro sobre, em coautoria com outros técnicos do Tribunal de Contas da União, que versa exatamente sobre os mecanismos de controle e combate à corrupção. Por que que essas coisas, ministro, ainda acontecem no Brasil? Antes de mais nada, cumprimentando a todos os participantes, meu mestre Roberto Martins Rodrigues, a quem eu tenho um respeito e admiração muito grande, o Heitor Ferrer, grande parlamentar, atuação muito combativa, e o apresentador. Muito obrigado. Bom, mas você, telespectador, eu gostaria de dizer que em tudo precisa vontade, determinação política em fazer. E isso eu posso dar com pequenos exemplos. Nós temos uma estrutura de controle muito boa no país, mas que não se comunica. Você tem o controle interno em cada poder, no Executivo Federal alçou-se a condição de ministério, até pelo volume do trabalho que executa. Nós temos controles específicos realizados por Receita, Banco Central, COAF, outro que opera pela investigação, como é o caso do Ministério Público e a Polícia Federal. Mas esses órgãos atuam isoladamente. Foi quando propusemos montar uma rede de controle, e essa rede de controle externo é uma rede que vai funcionar no combate à corrupção em nome do Estado brasileiro. O modelo atual de acesso aos sigilos fiscal, sigilo bancário, muitos resistem. Quem acessa pede à justiça e ela autorizando, nós teremos as condições de bem implementar um processo. No modelo atual, quando faz o percurso que volta é perda de objeto. Normalmente é perda de objeto. O Congresso pediu ao Tribunal de Contas da União que fizesse uma auditoria nos cartões corporativos. Bom, esbarramos nos sigilos fiscais. Para conseguir, olha a luta, uma dificuldade imensa. Mandamos a auditoria solicitada pela metade, porque não conseguimos ter esse acesso. Então, há uma necessidade da integração desses órgãos de controle. Modificação de mecanismos, por exemplo, na parte de convênios. O governo federal, nós temos cerca de 100 mil convênios que foram prestados, contas, sequer foram analisados pelos órgãos federais. Isso a auditoria nossa mostrou recentemente, dizendo que não há pessoal disponível para fazer isso.
E por que não utiliza o meio eletrônico? Hoje, põe na tela, você assina o convênio, cada parcela que vai sendo liberada, vai saindo na telinha, como o CIAF, o valor do cheque, o banco, o emitente, online, isso, a pessoa tempo real. acompanhar todo o trâmite do Todo o processo. trâmite. Pagou a última parcela, as contas estão prestadas. Então, vontade política, decisão política em realmente fazer e enfrentar e combater a corrupção. Professor Roberto Martins Rodrigues, este caso especificamente, qual é a sua percepção? Como é que a gente entende se fazer uma licitação desse jeito, sem guardar, como disse, ainda que fosse para dar uma aparência de verdade a algo fraudulento, não se respeitou nem as datas, os períodos, os intervalos necessários que a lei assim determina. Nós estamos tratando, ao que parece, das exposições, inclusive do ministro Biratã Aguiar, que realmente se comportou como eu esperava dele, a partir do DNA do tio dele, o Moacir Aguiar, de quem eu pude ser amigo, tive o prazer e o privilégio de ser amigo e admirar a respeito da conduta dele de homem público. Eu quero ressaltar isso, que ele acompanhou. Agora, a gente está falando no núcleo político, nessa questão da corrupção envolvida ou inserida na atividade política propriamente dita. Mas é dele mesmo que eu quero me ater, porque é nesse núcleo que está... Não, eu não estou assessorando, não. Eu estou dizendo, estou frisando a temática. E eu acho que a coisa começa, o ministro colocou muito bem que falta vontade política, falta decisão para melhorar o sistema de controle e, consequentemente, de punição daqueles que forem achados de culpa, né? Gerando essa corrupção que está assustando e está todo dia nos meios de comunicação. Agora, a gente tem que ver o seguinte, a raiz disso é o sistema partidário. Os políticos deviam ser os instrumentos do primeiro controle, do controle prévio. Como? Vendo a filiação, vendo a indicação das candidaturas, porque depois que lança candidato, alguém, e com isso o partido está dando um atestado de boa conduta, lógico, ele defende a campanha aquele nome e o eleitor vai nisso. E ele depois se revela, né? Como um mau gestor, um gestor que se desvia da missão funcional dele e tal. Então começa aí, se a gente não fizer uma reforma do sistema partidário, do Estado brasileiro como um todo, nós vivemos comemorando o 15 de novembro a respeito da proclamação, que na verdade nós não temos república nenhuma. E eu nem sou republicano, sou até monarquista, sempre fui. E sou parlamentarista também. E a Constituição é parlamentarista, mas não funciona como tal. É um desvio permanente. Então a raiz está nos partidos. Os partidos escolhem mal, os partidos escolhem mais considerando a densidade eleitoral do candidato, do círculo a que ele pertence, etc. Então começa aí. O resto é consequência também, Arnaldo, e eu sempre digo isso, da formação doméstica, da formação da cidadania. Os colégios particulares, de modo geral, viraram instrumento de comércio. Basta ver os jornais, a propaganda deles. E outro dia conversando, só para dar uma ideia, conversando com uma pessoa que mora no Alvaro N, eu perguntei quem tinha sido Alvaro N, não sabia. Mas sabia quem era Obama, sabia quem era Al-Qaeda e por aí vai. Então eu acho que nós temos que passar em revista a questão da formação do cidadão. Agora, Arnaldo, esse problema que você indagou o ministro e ao professor Roberto, o grande problema na frouxidão do controle é que esses casos acontecem e gera-se e reina a impunidade. É sobre isso que eu vou falar no próximo bloco. Eu tenho que já fazer aqui o encerramento desse bloco, e que eu vou colocar exatamente por que essas coisas se repetem. No próximo bloco, nós vamos, então, analisando este caso e outros, por que essas ações
tão malévolas hoje, a política, a ética, a moral e a sociedade, que na ponta deveria ser beneficiária dos serviços públicos, se repetem no Brasil dessa forma, com essa grosseria, com essa magnitude. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV e Rede Pública de Comunicação. Hoje com as participações aqui dos nossos convidados, ministro do Tribunal de Contas da União, Biratã Aguiar, deputado estadual Heitor Ferrer pelo PDT e o nosso debatedor, professor doutor Roberto Martins Rodrigues. Estamos mais uma vez discutindo este problema da corrupção e vamos continuar discutindo, porque entendemos que este é o nosso papel e fazendo isso, mostrando a documentação. O cara se elege prefeito de uma cidade pobre, lá no Ipu, do empobrecido Ceará, e a pretexto de uma ação pública que seria muito boa se executada, que é a construção de kits sanitários com uma fossa séptica para as pessoas, recebe no intervalo entre a constituição da empresa que ganhou e a licitação e os pagamentos, foram aí apenas somente 6 dias, ou seja, do dia 11 ao dia 17, põe no bolso 1.600.000 e pode ir lá ver se tem um kit sanitário construído, que certamente não tem. Eu tenho me debatido aqui, deputado Heitor e ministro Biratã, com a questão da gênese da corrupção. Eu quero deixar os aspectos culturais, a colonização para trás, para ir objetivamente num setor que o deputado Heitor Ferrer comentou no final do bloco, que eu quero retomar agora, que é a questão da impunidade. Um prefeito desse, mais do que afastado imediatamente, tinha que ter alguma forma de ir para a cadeia, porque tem documentos, não há mais o que provar. Olha, Arnaldo, é bom que se diga que os recursos no valor de 3.159.000 são recursos oriundos de um fundo de combate à pobreza. O FECOP, que é o fundo do Fundo Estado. esse constituído por uma elevação nas nossas contas e nas contas de todos os cearenses, na energia, na telefonia e no combustível. 10% a mais nós pagamos quando aprovamos essa lei na Assembleia Legislativa. Esse dinheiro foi transferido do Estado para a Prefeitura em forma de convênio. E o Estado, professor e ministro, foi de uma incúria, de um desleixo ou de uma cumplicidade com o prefeito do Ipu. Porque como é que se repassa todos os recursos por um convênio, onde o trâmite dos recursos, dos convênios, você tem que parcelar esses pagamentos para em cada fase do cumprimento do convênio, o Estado, o ente público, repassa novos recursos se o projeto está sendo cumprido de acordo com a legislação. E a legislação é muito rígida. Ou seja, o Estado do Ceará, que não tem controle interno, por uma decisão política do governante de não ter, porque a nossa Controladoria Geral do Estado é sucateada, ela não tem membros para fazer a fiscalização interna. Tem, na outra ponta, um Tribunal de Contas, que com raras exceções, composta por políticos, não é pelo fato de ser político, que o ministro foi político e teve um extraordinário trabalho junto ao TCU, mas políticos que continuam a fazer política como membro do Tribunal de Contas, que é responsável pelo julgamento das contas de governo e entra em cumplicidade com este próprio governo. Eu disse lá na Assembleia, o governador do Estado, que não pode estar ausente desse processo, na discussão, ele, na minha concepção, e fiz questão de dizer isso na tribuna da Assembleia, apenas retribui favores, no caso dos banheiros de Pindoretama, de Cascavel, ao senhor conselheiro Teodorico Menezes.
pelos favores prestados pelo próprio presidente da Corte, as ações que nós tínhamos naquela Corte e que foram todas arquivadas. Ministro Biratã Aguiar, por que essa frouxidão ainda e esse descumprimento dos dispositivos legais pelo próprio Estado, por quem deveria cumprir? Porque está muito claro, um convênio de 3,5 milhões, o Estado poderia muito bem, de acordo com o cronograma físico da Prefeitura para a construção das obras, dividir em 3 ou 4 parcelas, libera a primeira, constrói, presta conta, libera a segunda. Porque no caso dos kits do banheiro das associações de Pindoretama e Pacajus, é assim, liberou primeiro 400 mil, para depois o outro. O problema é que liberou sem que a prestação de contas tivesse sido feita do ponto de vista prático, que legal foi, formal foi. Na prática, o que não fizeram foram as obras. É o caso dessa prefeitura também. Arnaldo, está escrito, é norma. Os poderes são independentes e são harmônicos entre si. Mas a independência do poder legislativo, dia muito, está ajoelhada. E ele que é o principal poder, ele que tem a competência para exercer a fiscalização, não faz na forma de vida. Porque caberia realmente, através das suas comissões permanentes, ou do instrumento heróico que banalizou-se, que seriam as comissões parlamentares de inquérito, fazer as apurações. Era receber o apoio dos órgãos técnicos, fruto da genialidade de Rui, que diz, bom, vamos pôr órgãos técnicos para orientá-los. Nós emitimos pareceres, cumprimos as auditorias que são solicitadas, mas o que nós vemos é que muitas vezes as próprias recomendações, fruto de irregularidades que são constatadas, são modificadas pelo Poder Legislativo ou são vetadas pelo Poder Executivo e o Legislativo nem sequer aprecia os vetos que são feitos. Então, há necessidade de um Legislativo forte para combater tudo isso que está sendo discutido. E esse Legislativo seria o braço que auxiliaria. Aí, ministro, com a sua licença, é que vem novamente a raiz. O problema dos partidos. Os partidos não levam a sério a escolha de suas candidaturas e tal. Se levasse, olha, o homem normal, com raras exceções, você pergunta, por que você não se candidata com essas ideias boas e tal? E o cara responde, não, porque eu não tenho como financiar essa eleição, as exigências do partido são tais e tais. Então, é isso que precisa acabar. E um dos pontos é o financiamento público, agora, que já devia ter sido adotado. O que o ministro estava dizendo, a propriedade, como ele disse, é porque ele conhece a legislação e sabe que todos esses convênios, está escrito na lei, que são obrigados a estarem nas comissões temáticas que ele falou. A Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia, ela é para ter a relação de todos os convênios encaminhados pelas secretarias, a relação dos convênios, os valores e os objetos. E eu fui à comissão. Nós não temos a relação de um convênio encaminhado pela Ministro, secretaria. por que o Poder Executivo desrespeita, portanto, essas normas? Porque o Legislativo assim o permite. Não reage. Não reage. Você tem uma ideia? Nós temos prazo constitucional, no caso do Tribunal de Contas da União, para apresentar um parecer técnico sobre as contas governamentais. É feito um estudo por técnicos da melhor qualidade, o nosso quadro faz as auditorias, o pleno discute, debate, encaminha dentro do prazo e nós temos 7 ou 8 anos em que o Congresso nem sequer se pronuncia, aprecia essas matérias. Você aponta as obras que estão com indícios de graves irregularidades. E nós falamos em indício porque a lei remete a palavra indício para que nós a adotemos. Mas são irregularidades mesmo. O que é que ocorre? Modifica-se. Vem agora a Copa do Mundo. Faz-se um regime diferenciado para apreciar. Cumpra-se a lei. A lei de licitações, a 8666, está imposta. Há 13 anos, mestre, deputado Arnaldo, há 13 anos, a emenda 19 previu o Estatuto Jurídico das Estatais, artigo 173, parágrafo 1 da Constituição. Até o dia de hoje, essa lei não saiu. Se quisesse dar flexibilidade às estatais, que elas precisam, em muitos casos,
tem legitimidade, mas não tem um amparo legal e não sai essa lei. Então, essa vontade política reside no Poder Legislativo, a quem cabe realmente obedecer os comandos que a Constituição lhes dá. Arnaldo, eu dizia para vocês aqui, antes de abrir o programa, que o Brasil é o 70º país em corrupção. O primeiro mais correto, em percepção de corrupção. Em percepção de corrupção. Tem lá a Finlândia, Nova Zelândia, Austrália, Holanda, e aí vai. O Brasil é o 70º. E há quanto tempo não se detecta, pelos órgãos de controle, corrupção no Ceará? É preciso um jornal, como o jornal O Povo, fazer a investigação jornalística que fez e trazer a público a história dos escândalos dos banheiros de Pindoretama. Eu li essa matéria na Assembleia Legislativa, que está no portal da Transparência do Tribunal de Contas, e como você também reconheceu e elogiou o trabalho do Ernesto e do Manuel Veras. Mas não há, doutor Ubiratã e doutor Roberto, por parte do principal poder, que é o poder legislativo, não há o interesse de fazer a fiscalização. E essa falta de interesse não é gratuita. Está aí por que não se quer fiscalizar. Porque estando na base do governo do Estado do Ceará, por exemplo, as benesses dadas pelo Executivo são muito boas. E pasme, né? Preceptualmente, uma das mais importantes e primeiras funções do Poder Legislativo é a fiscalização. Né? Tanto é que na ordem é fiscalizar, legislar. Vou lhe dar um dado, você vai ficar estarrecido. Sabe quem presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia na gestão passada do Ciro Gomes? O prefeito do Ipu. Que era deputado. Que era deputado, o Arnaldo, o Sávio Pontes, presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle. Primeiro ato deste governo foi me tirar da comissão, porque eu era, na época do Lúcio Alcântara, membro dela. Exigi não, pedi ao Marcos Carlos que me colocasse, ele me colocou, pois o Sávio Pontes foi o presidente dessa comissão. Sabe quantas vezes a comissão se reuniu no ano, doutor ministro Ubiratã? Ela tem que se reunir 4 vezes por mês. Ela se reuniu 7 vezes no ano. Esse é o controle externo que nós temos. 2 pontos aqui, quero rapidamente só colocar para não Fique à vontade. Primeiro, é o fato de que as decisões nossas são objeto, muitas vezes, de mandado de segurança, intentado junto ao Supremo Tribunal Federal. E as liminares, eu até entendo, pela relevância econômica e tal, é concedida a liminar enquanto vai apreciar o mérito. Mas quando passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, nós devemos ter umas 30 liminares concedidas que não são apreciadas. E eu falando com amigos queridos que compõem a mais alta corte do país, disse que as liminares estavam se convertendo em sentenças. Porque quando viaja é perda de objeto. Mas a lei do mandado de segurança fixa um prazo de vigência, sendo que o limite máximo são 90 dias, já prorrogado. Não é de saída, não. De saída, salvo engano, são 60. Porque a prática que o juiz pode prorrogar. A prática nega a lei. Mas você não vê nenhum órgão dos encarregados para... Não é do executivo, não, órgão mesmo do Ministério Público e tal, que peça ao judiciário, declare caduca a liminar. E a outra coisa que... Aliás, nem precisava. O próprio poder público alcançado pela liminar podia deixar de cumprir a partir daquele prazo. A outra coisa foi o mestre que falou. Porque não há, Heitor, na verdade, nós, de um modo geral, não há nenhuma vontade política no cidadão comum mesmo. Não adianta reclamar, vai demorar, vai não sei o quê. Eu vejo isso na questão das operadoras de telefonia. Eu vejo isso na questão da CAGES, da pavimentação. Se você encontrar uma tampa de esgoto em Fortaleza, que seja no nível da pavimentação, eu lhe dou um prêmio. Entendeu? Ou é acima da pavimentação ou embaixo. Arnaldo, eu estive ontem com o pessoal da Secretaria da Saúde, os concursados que passaram no concurso e estão aí com a convocação no Diário Oficial para assumir o concurso. E transitou em julgado, doutor Urubatã, a decisão tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal. E um procurador do Ministério do Trabalho, procurou os interessados para ver como é que proporia um acordo com o Executivo. Acordo com uma sentença
sentença transitada em julgado buscar acordo. Isso é uma desmoralização para o judiciário brasileiro. Ministro, você ia falando... Não, digo, é porque teve um ponto que foi o nosso mestre Roberto Martins Rodrigues levou sobre o problema de formação. Isso eu acho que é uma maneira excelente para voltar a rediscutir. A educação é a soma de ensino e formação. Hoje, só quando muito se cuida de ensino. E olha lá, como produto final, o que é que nós temos? Nas prateleiras da sociedade, nós temos excelentes profissionais nas diversas áreas do conhecimento, mas está faltando cidadão. Está faltando cidadão. E o ingresso da mulher no mercado do trabalho, ela que ainda empiricamente trazia a parte da formação, deveria ser a escola que fizesse. E a escola precisa ser em tempo integral, é desquecado. Resultado de tudo isso. Ou se debate a educação, fazendo que haja ensino e formação, onde entre os conteúdos de ética, de moralidade, os conceitos de família, ou então... Esse, ministro, é o argumento principal que eu utilizo para ser totalmente contrário ao exame de ordem. Porque ele não prova a formação ética, ele não prova a vocacional. Se pegasse esse pessoal que se forma em direito e mandasse para a Defensoria Pública, para um estágio, era muito mais útil à sociedade. Eu sou um dos que me associo à história Deixa eu terminar. Deixa eu encerrar esse bloco aqui, até para a gente não fugir aqui o foco da discussão, deixando no ar a seguinte reflexão. Se o Estado não cumpre a lei, e aqui quando eu falo o Estado brasileiro e com seus entes federados, os estados regionais. Demos um exemplo aqui do Estado do Ceará. Não cumpre a lei. Hoje é a unidade federal. Se o município... sentença também. Se o município, através de alguns gestores, eu vou dizer alguns para não cair na leviandade da generalização, mas esse alguns aqui é alguns, não é alguns, não. Com raras exceções. São muitos, com as raras exceções. Metem a mão no dinheiro público, como esse caso que nós mostramos aqui, do prefeito do Ipu. Se o Poder Judiciário acaba sendo, quer dizer, deliberado ou não, conivente com essas questões, porque não pune ninguém, não faz ninguém devolver dinheiro, não faz ninguém, quer dizer, sofrer as sanções que o homem comum está sujeito e sofre rapidamente. Que papel cabe, então, ao cidadão, à cidadania, à sociedade? No próximo bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje as presenças do ministro do Tribunal de Contas da União, Ubiratã Aguiar, o deputado estadual Heitor Ferrer, do PDT, e o nosso analista, debatedor, o professor Roberto Martins Rodrigues. Estamos discutindo este problema da corrupção e os mecanismos de controle no serviço público brasileiro, de um modo geral. Só lembrando mais uma vez, a quem é e quando é que o cidadão poderá recorrer os seus direitos contra planos de saúde que são programados para negar o direito do cidadão, operadoras de telefonia e a operadora de energia, para ficar somente no caso do Ceará. Sim, porque tem uma medida aí que, segundo consta, proibiu a TIM de vender chips. A TIM e a Oi. Não, a proibição é só para a TIM, a Oi continua vendendo. Só que não aconteceu nada, a gente continua sem falar na TIM, continua sem falar na Oi, da mesma forma que não se fala na Claro, no Escuro. Quais são as outras que tem aí? Eu nem sei. São tantas. Nem sempre a gente sente que está vivo, né? São tantas. Vai cair da outra. A quem é que nós vamos reclamar contra estas instituições? No meu interior, lá em Juazeiro do Norte, a gente diz assim, vai reclamar do bispo. Mas, Arnaldo, será que é ao bispo que nós vamos reclamar? A instância final, formal, é o judiciário. O judiciário responde muito mal. Bom, muito mal. Eu estou dizendo isso aqui é uma ironia, né? Eu estou falando então é um panelaço na casa do bispo, no caso, na casa dos gestores, né?
Fazer panelaço, bater panela. Vamos retomar aqui. Ministro Biratã, eu deixei no ar. Se o Estado não cumpre a lei, o Estado de um modo geral, brasileiro, se, quer dizer, os municípios, através de alguns gestores mal intencionados, desviam deliberadamente, quer dizer, os recursos. Se o chamado terceiro setor, através aí das ONGs, das associações, que surgiram e a gente imaginou que iria dar agilidade e, portanto, cumprir um papel importante onde o Estado, pela burocracia, não podia cumprir, estão aí dando esse péssimo exemplo também com os desvios que se sabe que estão cometendo, né? E nós estamos falando aqui do Ceará de associações que desviaram 400, 1 milhão de reais. As grandes ONGs, segundo CPIs no Congresso Nacional, desviaram bilhões, é o que se sabe. Que papel cabe, então, a nós, enquanto cidadãos? O que devemos, como devemos nos posicionar ante a essa situação? Pode parecer utopia, mas eu começaria de onde terminei no outro bloco. É o processo da formação, o processo de cidadania, é a ausência de cidadania. Mas nós temos que estimular o controle social. Jamais haverá controle interno ou controle externo se não houver essa consciência do cidadão em denunciar, olha, essa obra está sendo feita de forma irregular, e denunciar os desvios de recursos, e essa consciência tem que ser disseminada e a partir da escola, ser dito ao jovem, ao adolescente, o papel que cabe a ele. Então, esse é o processo da formação. O segundo momento, eu acho que fundamental é o legislativo estimular as práticas que já estão escritas na Constituição, quer dizer, exercitar, não é estimular não, exercitar as normas que estão escritas, fazendo valer com o cumprimento da aplicação dos recursos públicos. Olha, recursos públicos. Vou pegar aqui o gancho do ministro. Existe uma lei federal que estabelece, isso do Fernando Henrique Cardoso, que todos os recursos federais repassados às prefeituras do Brasil inteiro, o prefeito é obrigado, com 48 horas, comunicar aos partidos políticos da cidade, às entidades empresariais, aos sindicatos e à Câmara de Vereadores. Ou seja, olha que lei extraordinária. Quem é que cumpre, Arnaldo? Ninguém. Que eu saiba, ninguém. Ninguém cumpre isso porque os sindicatos nos interiores não sabem de nada, as câmaras são extensão do gabinete das prefeituras, dos senhores prefeitos, né? E, obviamente, que tem casos e casos. Eu falei do judiciário. Sentenças não cumpridas. Há pouco tempo, há poucos meses, tem uma sentença de um juiz da Vara da Fazenda Pública aqui no Ceará, que a prefeitura vinha descumprindo um transitado em julgado. Esse juiz deu uma sentença tão pedagógica que com 15 dias, o que estava há 3 anos sem ser cumprido, o substituto do juiz, do primeiro, ele deu uma sentença tão forte que com 15 dias o procurador-geral do município foi obrigado a cumprir integralmente tudo. Por quê? A firmeza da decisão, a determinação do juiz em fazer cumprir aquilo que é a segurança jurídica, o transitado em julgado, né? Então, eu acho que tem que ser com esses exemplos, e o senhor fala bem, o ministro, a sociedade tem que ser, cada dia que passa, eu vou ver se eu faço uma campanha no Ceará todo sobre esta lei. Bom, essa lei é extraordinária. Eu quero, né? pegar aqui, a partir dessa sua fala, colocar para o professor Roberto Martins Rodrigues, e vocês podem interagir com ele, a seguinte questão. Quando em 1992, pela primeira vez na história da República deste país, se empichou um presidente, e 180 dias antes nós vimos a cidadania se manifestar, manipulada ou não, aí é uma outra questão. Eu me debrucei a estudar esse assunto, que é objeto da tese de doutorado que fizemos, mas o fato é que se encontrou naquele momento uma empolgação, uma vontade, uma determinação de que como estava não poderia continuar. E resultou no que resultou. Eu, enquanto pesquisador, enquanto cidadão, percebi e imaginei que, a partir daquele momento, mais do que o ato político em si do impeachment, legou para a sociedade brasileira, aquele ato legou para a sociedade, o legado deixado era pedagógico. A partir de agora, os homens públicos
terão mais cuidados no tratamento com a coisa pública e a cidadania não mais será a mesma, estará sempre atenta a isto. Eu tive essa percepção. E tentei, na minha pesquisa, inclusive, encontrar alguma coisa que pudesse satisfazer essa minha crença. Não me encontrei. O que vimos foram os desvios cada vez maiores, mais graves do que aqueles alegados cometidos no governo Fernando Collor de Mello, e uma cidadania cada vez mais passiva O Collor de Mello diante dos graves problemas de corrupção. Arnaldo, Professor Roberto Martins Rodrigues. Só para antes do professor. O Collor de Mello, diante desses desmandos de lá para cá, já ele se se transformou em criancinha engatinhando, de fraudas. O que cometeram naquela época é menino, é foi isso batedor que de eu Mas carteira. o que você está falando, Arnaldo, eu estava aqui refletindo, que saudade daqueles caras pintados, porque ninguém vê mais o movimento Pois sindical, é, nem mais pois o é. movimento estudantil nas ruas, quer dizer, legitimando as aspirações Grande populares, parte desse movimento sindical hoje está no reverberando. poder. Roberto, Grande o que parte foi desse isso? movimento sindical está no Porque poder, hoje essa... cooptado pelo poder. Ô, deputado Heitor, Como por foi que, cooptado nós pela temos Assembleia? por que essa letargia? Nós temos que voltar Da cidadania. ao eterno problema, que o ministro falou muito bem, educação. Já que não é possível mais a formação doméstica, os ricos, porque pensam que devem premiar os filhos pela nota da escola e da faculdade, do famoso vestibular, que também não revela coisa nenhuma. Filtro social. Os pobres, porque não tem tempo, saem de madrugada para uma fila de ônibus, assaltados no meio do caminho, né? Nós não temos aqui em Fortaleza transporte coletivo, que eu não posso aceitar que transporte coletivo seja aquela lata de sardinha com não sei quantas pessoas em pé, os motoristas estressados e ainda ouvindo, misturado com aquilo, o que mal se denomina de música de forró, que nem é forró nem música. Então nós não temos. Essa formação, colocou bem o ministro, sabe, é a raiz, doutor. É a raiz. A nossa classe média, um pouco bem provida, é a grande infratora. E não tem fiscalização. Mas... Eu vejo lá na Dom Luiz, que eu moro perto e passo todo dia, eu vejo lá os carros em cima da calçada. Os empresários de loja acabam com as calçadas para abrir Ô, estacionamento. Roberto, quando você faz E fica por isso. Quando você traz aqui à lume esses fatos, que são reais, são verdadeiros, sempre digo isso aqui. eles quase que justificariam, digamos, está no condicional aqui o verbo, essa letargia. Eu, se me permite, datíssima vênia ao professor, eu me permito aqui ter uma visão diferente, que eu acho que não justifica, Roberto, porque vamos retroagir aqui a história do período Collor. Os caras pintadas na época eram eleitores de primeiro voto, primeiro mandato. Foram às ruas. Os irmãos desses caras pintados, os outros tinham 2, 3 anos, cresceram conhecendo essa história, hoje são cidadãos adultos e eleitores, que já se passaram aí 20 anos praticamente. Tá? Então, isso está na memória, porque faz muito pouco tempo. Ou seja, não é por falta dessa formação, não é por falta da percepção de que uma ação, uma mobilização da sociedade, quer dizer, dá resultados nisso aí. E a imprensa que mobilizou, que manipulou, que fez lá o que fez, mas cumpriu o seu papel na mobilização, que denunciou, é a mesma imprensa. São os mesmos donos, não mudou de Mas eu dono, não disse... morreram alguns ou não. Quer dizer, por que tão silente diante desses fatos? Eu não disse que justificava, não. Não, eu sei, eu estou só... explica. Mas é porque o assinante pode achar que justifica. Nós que somos professores de universidade, não há interesse mais do estudante nas causas cívicas ou políticas, não há. Apesar de se falar muito hoje em democracia participativa, né, do mestre Paulo Bonavides, hoje essa democracia participativa se limita a eleger. Olha, eu acho que daqui a pouco nós vamos falar, aqui dizer que estamos só Talvez no campo pelo das discreto. utopias. Mas 2 verbos fazem a diferença. O T e o C. Nós estamos na sociedade do procurar ter. É todo mundo procurando ter mais e ser menos. E ser menos. É verdade. Então nós temos que ser mais. Todo mundo quer ficar rico através das profissões anteontem. A propósito do C, ministro Biratã, e ainda nessa perspectiva, o senhor está deixando o Ministério, eu soube que o senhor, a convite da Fundação Getúlio Vargas, vai coordenar um núcleo de implantação para
estudos, pesquisas e desenvolvimento de mecanismos de controle. O senhor confirma essa informação e qual é a visão, o que é efetivamente que a Fundação Getúlio Vargas quer fazer nessa dimensão? Hoje, por sinal, aqui, inaugurando o seu programa, dia em que saiu o ato de minha aposentadoria e volto a ser agora um profissional liberal e volto à área da educação, à área da minha paixão. Então, realmente já há tratativas com a Fundação Getúlio Vargas, a fim de que nós possamos coordenar o núcleo de gestão e controle da Fundação Getúlio Vargas. Eles deverão vir a Fortaleza agora nos próximos dias para continuarmos esses contatos e queremos ver como construímos um modelo que possa ajudar principalmente os entes públicos, município, Estado e União, na profissionalização dos seus quadros. Mas, fundamentalmente, eu aqui falo para o Ministério Público. Enquanto os municípios não tiverem gestão própria na sua base física, for pessoal terceirizado, tudo feito por escritórios, nós não iremos a lugar nenhum, porque você capacita o quadro que está hoje, muda a administração e saem todos, embora até a memória. Tem uma nota do Tribunal de Contas do Estado, dos servidores, justamente querendo se reconhecer como servidores e criticando a terceirização. As alfinetadas justas, legítimas e corretas com a terceirização dentro de um órgão técnico como é o Tribunal de Contas, que deva ter seu quadro de técnico, quadro próprio, efetivo, com uma personalidade própria, independente de quem vai presidir, de quem vai ser conselheiro, de quem vai se aposentar. Ou seja, uma corte que deva ter seu quadro para poder desempenhar suas funções. Aí, resultado, Arnaldo, a terceirização, todos que estão na terceirização estão sob favores dos que estão na corte. Ministro, se permite, o município não tem ideia de que é um ente hoje da federação. Ele é, na verdade, a única realidade física. O resto é ficção jurídica e política. A União é uma ficção. Os estados federados. Nos municípios, nas cidades. Né? Você nasce, vive e morre no município. Bom, então o senhor confirma e a ideia da Fundação Getúlio Vargas é que se possa desenvolver um modelo para o Brasil. Exatamente. Não apenas de controle da própria Fundação. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Quero aqui, agradecendo a sua participação, ministro, parabenizá-lo aí por mais essa contribuição que eu sei que o senhor poderá dar em muito à sociedade brasileira, a exemplo do que estendo ao deputado Heitor Ferrer, que tem sido uma voz atenta dentro do parlamento cearense, e ao professor Roberto Martins Rodrigues, que também tem nos ajudado semanalmente aqui nessas reflexões. E a você, assinante, o nosso compromisso de que aqui vamos continuar cobrando em seu nome, em seu favor, que planos de saúde, que operador de telefonia, de energia, respeitem o cidadão, respeitem o consumidor, entreguem o serviço que nos cobram tão caro, e qualquer problema que você tenha com um plano de saúde desse, pode trazer aqui, porque aqui nós faremos, quer dizer, as devidas reivindicações. Muito obrigado e um convite para o próximo programa. Até lá.